existem certos tipos de vídeo que eu já vi na internet aí de gente armar para poder vender e fazer comercial na internet de regressão. E não tem nada de extraterrestre naquilo ali. E começar a falar língua reptiliana, isso é impossível. Eles não deixam esses resquícios. Uhum. Eu não creio. Eu, Leandro Mactub, não creio nesses fazendo barulho com a boca, porque geralmente os seres extraterrestres, eles nem se comunicam por fala. Inclusive é o tema que a gente vai entrar agora, que não sou o interlocutor, mas eu vi ali a pergunta, que é a questão dos híbridos. Uhum. Né? A hibridização ela é feita justamente para isso. Por exemplo, uma característica de híbrido que tem aqui. Existe muito híbrido draconiano e reptiliano. Por quê? Como são os seres mais densificados, que já estão aqui há mais tempo, na questão de não quererem mais, grande parte, né? Não são todos, porque o universo é infinito, voltar para o plano Terra, eles se rebelaram, parte deles, eles fizeram que certos tipos de seres humanos tivessem características que os auxiliassem. Entendeu? Que é aquela questão de pessoas, por exemplo, vou citar características de híbridos reptilianos. São pessoas que geralmente são sociopatas, são pessoas que têm um nível de psicopatia bem ardilosa, ligado à questão, por exemplo, o réptil. Qual é o reflexo do réptil? Se você encostar no réptil, o réptil ele reage na hora. São pessoas que você fala algo, se ela não gostar, ela já quer te agredir. É característica de um ser híbrido reptiliano manifestado aqui na Terra. Outra coisa, eles adoram comer carne crua, sangue. A carne ali crua, ali no mercado, eles vão, pegam e comem. Assim, não tem apego aos Não, animais. mas tá falando do churrasco. Não, tô falando de carne mal passada, não. Ah. Eu tô falando dali, tá ali o bife contra a filé, eles pegam, arrancam e comem. Mas você já viu alguém fazer isso? Eu já vi. Tem até uma pessoa na audiência aqui que é minha irmã. Ela come carne assim? Come carne crua. Meu pai também come. O bife cru? Cru. Carne seca, com sal e tudo. Linguiça crua. Seca. Linguiça crua? É. São reptilianos, draconianos. O meu cunhado também, se estiver assistindo, é um draconiano. Eu já identifiquei isso através do olhar, mediunicamente. Mas daí você fala, a Mônica de Medeiros fala sobre isso, que é o tempo de reação a um estímulo. Sim. Então, quando é muito instintivo, muito imediato, não exige uma reflexão. Você está falando que tem uma mistura, então, de DNA, é isso? Tem. Mas é no nível de DNA ou é espiritual? Uma hibridização espiritual? A hibridização ela é espiritual, mas manifesta no físico, nas características das personalidades das pessoas. Porque quando você vai encarnar, todos nós estamos de carne, mas estamos com veículo espírito. Tanto que a gente faz clones, mas a gente ainda não consegue replicar de forma espiritual a energia que move o espírito. Vamos fazer pilhas de espírito agora. Ninguém consegue. Consegue replicar um órgão, mas fazer com que aquele órgão tenha uma consciência como um espírito, não consegue. Esses seres conseguem. Quem fala muito sobre isso aqui, até separei para falar, o nome é o David Icke e o professor David M. Jacobs, que é do Instituto lá da Filadélfia, da questão da pesquisa dele em relação às famílias reais, esse governo oculto que é muito falado, ser ligado justamente aos reptilianos e os draconianos. Entendeu? Por esse tipo de pesquisa e personalidade feito dentro desse estudo, que geralmente tem esse tipo de personalidade. A hibridização ligado já a pessoas ligadas aos pleiadianos, por exemplo, que são aqueles brancos dos olhos azuis, mas nem todos têm os olhos azuis, nem todos são tão brancos assim. É uma característica. A gente fala assim, seres humanos. Existem seres humanos morenos, com os olhos claros como o seu, mais morenos como eu, negros mesmo, um gó africano. Mas é raça humana. E tem a diferença também da etnia, como o japonês. Pleiadiano, mesma coisa. Sendo que na caracterização ligada à hibridização, quando é feita, já são seres mais espiritualizados, são seres que geralmente são pacificadores, são seres que as pessoas consideram como ingênuos demais. Você é muito bobão. As pessoas te enganam com facilidade. São pessoas que já têm um nível de consciência tão elevado que sabe assim, eu não vou reagir agora porque eu vou agir com inteligência. Não estou dizendo que todo mundo seja híbrido.
Eu estou dizendo que a hibridização dentro dessas escolas e o contato que eu tive com essas entidades me passaram que as características, e eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso e o comportamento. Tanto que o meu primeiro trabalho escrito foi o chamado Descubra Sua Origem Cósmica, onde eu fiz ali uma montagem no Excel e fazia uma entrevista como um terapeuta, um psicólogo. Sim. E se acontecer isso com você, como você reage? Tal. Aí eu ia lá e anotava. Como fosse o laboratório. E batata. Qual tipo de... Você come carne? Como? Qual que você prefere no churrasco? Carne crua, carne assim? Crua. Aí já marcava um pontinho pra cá. E se é uma pessoa chegar e dar um tapa na tua cara, aí eu dou um tiro. Aí eu, mais um pontinho. Aí a outra, eu falo assim, não, eu viro o outro lado. Aí, opa, essa aqui já é do lado de cá. Tá, mas então só para eu entender, então você está querendo dizer que a hibridização ela afeta a constituição da personalidade do cérebro humano. E da característica espiritual também. Tá, da característica sentimental, reativa. Sim. Porque nós somos espíritos. Sim, sim. E os espíritos, que a gente chama erroneamente, todos eles são extradimensionais. É que a questão, quando a gente fala de espírito, a gente não consegue muito associar a extraterrestre. É que não são extraterrestres, são dimensionais. A gente chama os dimensionais de espírito, mas o espírito que está no nosso lar é o espírito que está lá no plano dimensional na nave, sendo que ele está numa frequência diferente. Ele não tem forma, ele se plasma num tipo de característica ligado à frequência que ele vibra. E ele vai se manifestando aqui conforme a origem cósmica, que tem um assunto que é ligado à criação do nosso universo, dos seres que migraram. Sim, aí sim a gente pode falar nas constelações de Órion, de Sírios, no caso Sírios B, os felinos, que são pessoas que a grande maioria trabalham com a questão de cura, são geneticistas, são ótimos engenheiros, são pessoas muito empáticas com os animais também, entendeu? Que ajudaram nesse trabalho de criação e processo de evolução de todas as raças que passaram por aqui até chegar na Homo sapiens sapiens, que é essa agora, que também sofreu uma interferência de seres que estão aqui ainda, mas como são tecnológicos, chamados Anunnaki, tá? Aqueles que vieram do céu. Mas eles não são únicos, eles são contemporâneos daqueles deuses nórdicos. Por exemplo, teve aquela pergunta sobre as bruxas e magia tal. E nesses planos dimensionais que foram criados, com esses seres vindo para cá, foram criando falanges. E essas falanges foi determinado porque, como eu falei no início do podcast, há necessidade de ter trevas para ter luz. Exu, para muitas pessoas, é um ser trevoso. Que não entende o que é. Mas sendo que se não tiver a pessoa para limpar o estúdio, o faxineiro, isso aqui vai dar bicho. O Exu, o trabalho dele é de guardião e de limpeza. Ele faz o trabalho nos planos inferiores de limpeza. Um orixá, ele já faz um outro trabalho, mais sutilizado, dentro de uma falange espiritual. Os mestres ascensionados, outro trabalho. Mas é uma unidade. Todos vêm da mesma fonte criadora, que as pessoas podem chamar de todo, de Deus, de Criador. De universo. De universo. Toda manifestação é um todo. A gente vai separando para poder ter um entendimento das manifestações do todo, como qualquer coisa. O todo é a mesa, o todo é o celular, o todo é essa planta. Aí vai se manifestando a grandeza de Deus. Deus é tão grande que ele se manifesta em coisas simples. Tá, então só pra ver se eu entendi. O meu microfone você pode aumentar um pouquinho, tá? Se quiser, tá, Manzinho? Só pra ver se eu entendi aqui. Você tá querendo dizer que toda a humanidade hoje já tem vários DNAs diferentes de seres alienígenas incorporados e distribuídos em pessoas comuns. Mas essa mistura de DNA, essa hibridização, ocorreu, por exemplo, sei lá, há milhares de anos. Ela sempre existiu. Ela parou. Ela faz parte da humanidade. Ela parou agora. Porque agora a gente está num processo, não sei se Mônica falou isso aqui, da mudança das crianças índico para cristal. Sim. E as crianças arco-íris. As crianças já estão vindo já com um processo de blindagem
para esses seres não se manifestarem de forma mais negativa. É uma limpeza do DNA alienígena, seria mais ou menos isso? Justo, vai vir mais puro mesmo. Tanto que o nível de consciência das crianças, não estou dizendo todas, ainda escapa um por ali, outro por ali, depende do nível de realidade da egrégora do local e a importância que aquela criança, que um dia vai ser um adulto, tem em cada lugar que tem o projeto planetário. E de influência, por exemplo, nos Estados Unidos deve ter milhares a mais de crianças cristais do que aqui no Brasil, por exemplo, ou num país menor como o Uruguai, Portugal. Não que não tenham crianças especiais lá, mas as crianças hoje nascem com a consciência muito diferenciada do que a nossa geração. A gente deve ter praticamente quase a mesma idade, e a consciência pra gente é algo que a gente teve que buscar, ou aprendeu na base da porrada, ou porque caiu, ou porque é simplesmente um trabalho. Entendeu? Para as crianças, não. Eu tenho um exemplo, como eu citei também, o meu filho, em relação... Eu pergunto, por que você não come carne? Não, porque é um cadáver. Eu não quero comer um cadáver. Ele vai e come brócolis cru como se estivesse comendo uma uva. Eu não consigo comer brócolis cru. Uma criança gostar de cenoura, uma criança gostar de brócolis, comer um tomate assim, se tá cortado, como se fosse uma coisa deliciosa, eu fico... Preferia estar comendo, sei lá, um Big Mac, uma parada do tipo. Entendeu?